Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Que a paz e o amor do Mestre Jesus desça sobre nós e permaneça em nossos corações. Diante da assistência espiritual aqui presente, nós pedimos a permissão para darmos início à nossa reunião pública desse dia 4 de dezembro de 2023. Aqueles irmãos que vêm pela primeira vez à nossa casa, sintam-se abraçados, acolhidos no amor do Cristo. Para darmos início à nossa reunião, nós convidamos a nossa irmã Fátima Apson para a leitura da mensagem inicial e da prece. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Nós vamos iniciar lendo uma mensagem recebida aqui na nossa casa, que diz o seguinte: Amados irmãos, a paz seja convosco, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe-nos, abençoe nossas caminhadas, abençoe a todos, equipe espiritual e equipe física. Amados, todo aquele que desperta para a imortalidade da alma, que já enxerga o grande objetivo que é se tornar a própria imagem do amor, compreende a efemeridade das passagens nos mundos, que são na realidade escolas oferecidas pelo Pai. São oportunidades de burilar o espírito. E são esses que buscam se voltar para si mesmos, encontrando dificuldades, inferioridades, para transformá-los em virtudes. Amados, a doutrina espírita é um chamado. Conhecemos a nós mesmos pela nossa fé raciocinada, porque uma vez compreendido quem somos nós, como nós nos libertamos. Somos infelizes diante das nossas dores, dos nossos problemas, dos sofrimentos, mas sabemos que o Pai nos ama. Sabemos que por mais que tenhamos escolhidos pelas mazelas, sempre podemos reparar. Que comecemos então a nos libertarmos de todo o ego, de todo o orgulho. Que o mundo nos sirva não para termos glórias e poderes passageiros, mas que nos sirva para sermos leais conosco, leais com todos, para sermos humildes. A humildade é uma riqueza, meus amados. Não há nada mais poderoso do que a humildade, que inicia em reconhecermos aquilo que ainda fazemos de errado. Nos liberta do desejo do mal, da inveja, do ciúme. Nos coloca frente a frente com o espelho da alma. Amados, escolhamos por sermos nós mesmos. Não existe ninguém igual. E é quando nos encontramos conosco e nesse instante que escolhemos verdadeiramente por Jesus. E entendemos que também caminhamos para nos tornarmos um Cristo de Deus. Tenhamos coragem, lutemos sim pela verdade, pelo bem, com muita alegria, com muita disposição. Não tenhamos medo de nos posicionarmos pela bondade. Nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus nesse momento, agradecendo pelo dom da vida, por todas as oportunidades que Ele nos oferece diariamente, de nos burilarmos internamente, examinarmos a nossa consciência. Agradecemos também a Jesus, nosso Mestre Maior, que nos ensinou tudo sobre o Pai e continua nos ensinando. Que Ele possa iluminar as nossas mentes,
possa sempre deixar a sua paz, o seu amor no nosso coração, e que a gente possa refletir sobre as palavras dessa prece tão linda, sobre a vida, como ela é passageira, ela é uma escola, ela nos ensina a viver cada vez melhor, que nós possamos transformar as nossas inferioridades em virtudes, que é isso que o Pai deseja, e que possamos ser esse Cristo que um dia também chegará ao Pai. Que Jesus ilumine a nossa palestrante, que ela possa receber toda a intuição necessária para tocar o nosso coração. Que assim seja, Senhor. Saudamos também os nossos irmãos conectados através do canal do YouTube. Sejam bem-vindos à nossa casa, à nossa reunião da noite. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. Meus irmãos, dando continuidade ao estudo dos pecados capitais, hoje nós temos o estudo de mais um dos pecados, que será conduzido por nossa querida irmã Fabiana. E esse pecado de hoje já está ali à disposição e todos já sabem qual é. Pecado esse que por muitas vezes nos traz indisposição, nos traz aquela falta de coragem até mesmo para praticarmos o bem e sermos pessoas melhores. E nós vamos entender hoje, à luz da doutrina espírita, o que esse pecado representa para todos nós. Fabiana, que Jesus te abençoe e nos traga o entendimento da preguiça, que não sejamos mais preguiçosos, né? Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz e o amor do Cristo Jesus se façam em nossos corações. Que a espiritualidade benfeitora nos auxilie, nos ilumine a falarmos desse pecado capital que dispensa legenda, né? É interessante que a gente vai falar de um pecado, parece que ele é fofo, não parece? Se a gente escolhesse assim, qual pecado dos 7 você tem? A gente não quer ter ira, a gente não quer ter avareza, não quer ter inveja, luxúria, soberba. A gula ainda vai lá, né? A gente também, né? A gula, a gente às vezes fala, eu tenho a gula. E a preguiça, então, parece que ela é, né? A sociedade não liga muito para a preguiça. É interessante isso. Até a Ana Maria Braga, já saindo um pouco do assunto, mas, né? Tem umas 2 semanas que ela falou assim, que o melhor dos 7 pecados capitais é a preguiça. Vocês sabem por quê? Porque ela não deixa a gente cometer os outros. Tem um quê de verdade, mas a gente vai ver que é complicado, né? Quando a gente propôs a falarmos dos pecados capitais, os pecados capitais, na verdade, eles fazem parte da moral cristã católica. Eles têm esses 7 pecados como mortais. Se a gente praticar, vivenciar esses pecados, então dificilmente o nosso destino não será o castigo eterno. Quando a gente propõe na visão espírita, nós sabemos que são vícios, que são inferioridades. E o que é interessante? Que a doutrina espírita vai nos mostrar que existe a nossa transformação, a nossa liberdade de escolhas. Então, se nós, durante todo esse tempo, compreendermos que temos qualquer um desses vícios, nós somos convidados a trabalharmos. E o que é esse trabalho? É nós deixarmos os nossos vícios, isso chama burilamento da alma.
e buscarmos o que nós trazemos conosco, que são as virtudes. Nós não pegamos as virtudes ali no exterior. Nós já somos criados com essa marca divina. Por isso, nós falamos que todos nós vamos alcançar a perfeição, essa condição de angelitude. Vamos deixar todas as imperfeições. Então, quando a gente busca a origem desses pecados capitais, existe um sacerdote grego no século IV que ele chama Evagrio Pôntico. E ele, então, analisando os vícios, ele coloca 8 que seriam obstáculos ao progresso humano, a nossa evolução. Quem vai, vamos dizer assim, popularizar os 7 pecados capitais é Dante Alighieri, com a Divina Comédia, em que ele vai colocar os 7. Esses 7 já foram ali escolhidos, vamos dizer assim, por São Tomás de Aquino. Ele pega essa lista e ele deixa os 7 pecados capitais. E Dante Alighieri faz desses 7 círculos, os círculos do inferno. Quem estuda o céu e o inferno, toda quinta-feira, às 17 horas, esse ano nós estudamos muito o inferno. Então, a gente viu todas essas passagens, né? É bem interessante, porque ali a gente tem a visão do inferno, tanto do inferno católico, quanto do inferno pagão, trazendo para nós espíritas que não cremos nesse inferno como um castigo eterno. Céu e inferno são emoções. Quantos de nós hoje estamos vivendo um inferno? Outros estamos vivendo um céu. Então, são emoções. E o que é interessante? É interessante nós entendermos que quando a gente fala, e a gente tem mania sempre de colocar os piores, os melhores. Então, quando a gente fala, qual seria esse pecado maior? Porque a gente quer, dentre os 7, a gente gostaria de classificar. E aqui a gente tem uma visão, que é a visão da doutrina espírita, mas de uma historinha que está lá no site Momento Espírita e se chama O Pior Pecado. Então, conta-se que um sacerdote muito sábio, muito ali temente ao seu Senhor Deus, ele orava, jejuava, fazia suas penitências, sempre orando a Jesus, que mostrasse a ele a verdade. Qual seria o pior dos pecados mortais, dos pecados capitais? E numa certa noite, ele dorme, sonha, e ele se vê entrando ali à porta do céu. E um espírito já muito iluminado, cheio de luz, aqui representado pelo anjo, ele então recebe esse irmão e ele pergunta: eu preciso ensinar os meus discípulos qual o pior pecado. E esse espírito iluminado, ele sorri e fala: mas de quais pecados você está falando? E ele fala dos 7 pecados capitais. Ele sorri novamente e pergunta: quais são esses pecados? O que isso nos mostra? Que existem muitos pecados no sentido de desamor. Todo desamor é contrário à lei de amor. Mas aí ele vai falar de todos esses que nós já comentamos. E aquele espírito iluminado, com muita humildade, vai dizer: ô meu irmão, desses 7, você pode juntar todos que você vai ter um único pecado. E ele questiona: qual é esse pecado? E ele então vai lembrar que se o soberbo, aquele que tem a soberba, se ele não tivesse o trabalho, né? Quando ele ali se vê como centro do universo, ele tem um trabalho sempre de se mostrar. E quando não é reconhecido, vem muitos outros pecados. Então, que se o trabalho dele fosse no bem, ele reconheceria que todos nós somos iguais, que todos nós somos irmãos.
Se aquele que se perde em ira facilmente, se ele trabalhasse no bem, se ele conhecesse a dor dos seus irmãos, ele não iria se fragilizar nessa ira. A compreensão nasceria da vivência dessa solidariedade, desse servir uns aos outros. E aqui ele vai colocando sempre o trabalho. Se aquele que tem na luxúria os prazeres mundanos, ilusórios, também conhecesse o trabalho de autoiluminação e de iluminação, seria feliz nas verdadeiras conquistas e não nas conquistas efêmeras. Aquele que desconta na gula as suas dores emocionais, se trabalhasse por si mesmo. Olha que interessante esse olhar. O que a gente está vendo aqui? Qual que é o pior dos pecados? A falta desse trabalho no bem, nesse trabalho que nos foi dado da nossa evolução, da nossa jornada, do nosso progresso. E coloca-se, então, a preguiça num patamar mais elevado de gravidade. Mas isso é apenas uma história. Mas se nós formos em um dos livros fundamentais da doutrina espírita, o livro Céu e Inferno, quando a gente tem ali na sua segunda parte os nossos irmãos que desencarnaram e que retornaram para contar como que foi a sua desencarnação, o seu passamento, a sua perturbação, como que eles se encontram ali no plano espiritual, é interessante que, mais uma vez, tendo essa classificação, o que Kardec coloca? Em primeiro lugar, os espíritos felizes. Quem são os espíritos felizes? São espíritos, homens, mulheres, que trabalharam no bem, que têm a consciência tranquila, que estão lapidando a si mesmo. E a desencarnação, a gente sempre brinca, dá vontade de morrer, porque eles sentem uma leveza, encontram as pessoas, o plano espiritual é maravilhoso para eles, né? Porque quando a gente vai para o segundo, aí a gente já tem os espíritos medianos, que faz o bem, faz o mal, parece, né, com a gente, né? Que às vezes leva ali uma contendazinha, uma raiva, uma ofensa, uma falta de perdão. Então, tudo isso já modifica a nossa condição. Depois nós temos os espíritos sofredores, consciência atormentada. Temos os suicidas, os arrependidos. Aí os irmãos leem, porque a coisa vai ficando um pouquinho mais pesada, né? Nós vamos pesar à noite hoje, né? Então ali a gente já começa a ver sofrimentos atrozes. E em último, tirando as expiações terrestres, que não vão fazer parte aqui dessa nossa classificação, estão os espíritos endurecidos. Aí a gente vai ler o espírito endurecido achando o quê? Deve ter sido uma turma ruim, né? Turminha da pesada. Os espíritos endurecidos são os espíritos ociosos, que foram inúteis, que não fizeram bem nem para o outro, nem para si. A história mais clássica é a da Angele. Sabe qual que é o título da Angele? Uma nulidade sobre a terra. Gente, vocês leem a conversa dela que dá preguiça. Porque ali ela reclama, e aí eles perguntam se ela está arrependida. Não. Vamos fazer uma oração? Não sei orar, não. Então faz uma oração com a gente, só acompanhar. Não, dá muito trabalho. Então ali ela vai colocando que ela não é feliz, que ela não tem paz. Ela fala que ela não tem dor física. Mas ela tem uma dor, uma angústia muito grande. Ela até pensa em fazer algo, mas ela não consegue. E numa outra encarnação, na penúltima encarnação, ela tinha pertencido à realeza. E ali na realeza ela foi orgulhosa e preguiçosa.
E com essa nova encarnação, ela vem então como uma mãe de família. Foi a oportunidade que lhe foi dada. E o que ela fala? Que quando ela era jovem, ela aproveitou. Aí ela achou bom estar aqui encarnada. Mas quando ela casou e teve filho, foi um tédio. Ela não sentia prazer em nada daquilo. Tudo ela derrogava para que outros fizessem. Então aqui o que nós vamos percebendo? Que realmente, por esse olhar da doutrina espírita, a ociosidade, a preguiça, ela é um obstáculo muito grave à nossa evolução, ao nosso progresso. Porque a gente quer tanto chegar à perfeição, mas a gente pensa assim, por que Deus já não fez todo mundo perfeito? Fica dando trabalho para a gente, né? O trabalho é uma lei. E quando a gente fala que o trabalho é uma lei, na questão 675 de O Livro dos Espíritos, ali os espíritos superiores vêm nos dizer de qual trabalho. Qualquer utilidade é trabalho. Então, se a gente pegar uma mãe, quer trabalhar mais do que uma mãe, 24 horas por dia, todos os dias da semana, quando você sai do seu conforto e vai ouvir um amigo, isso também é utilidade. Então, tudo isso é trabalho, é servir, amar, comungar de toda essa misericórdia que o Pai nos oferta a cada encarnação. Então, nós vamos percebendo que quando nós escolhemos por não fazer, por não trabalhar, nós estamos buscando consequências difíceis, dolorosas. A gente quer tanta felicidade, mas a gente quer fechar o olho e chegar lá. Um exemplo. Para emagrecer, você já sabe dessa história, né? Tem um incenso lá que você acende e emagrece. Vai dar certo? Esses dias vocês viram na internet, que engraçado lá o sapinho, né, o caco, perguntando se o dinheiro de quem comeu a lentilha caía ainda esse ano, né? Que o dele não tinha caído. Então, tudo isso que a gente está falando exige o quê da gente? Esforço, vontade, trabalho. A perfeição é a mesma coisa. A gente quer chegar lá, mas a gente não quer ter o trabalho de evoluir, de progredir. E é justamente o que Jesus vai nos dizer ali na chamada parábola dos trabalhadores da última hora. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. E que é o capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Jesus, ele vai usar de uma metáfora, de uma linguagem, né, figurada. O que ele vai dizer? Que o senhor de uma vinha foi convidar trabalhadores a trabalhar nessa vinha. Esse senhor quem é? É Deus. E essa vinha, a vinha é linda, é o símbolo da doutrina espírita, está em prolegômenos, aquele desenho. Por quê? Porque representa esse trabalho na vinha do Senhor. É o trabalho de evolução individual, em que nós vamos burilando esse espírito e vamos nos adequando, nos adaptando a esse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós só chegaremos à perfeição, só passaremos a essa fase co-criadora de trabalhadores do universo, Cristos divinos que amam a todos, através desses trabalhos. Então, essa é a vinha do Senhor, esse é o convite. E ele, então, na primeira hora do dia, ele vai e chama alguns trabalhadores. Quando ele chama esses trabalhadores, ele faz ali um acerto de que eles trabalhariam durante o dia, ali, né, às 8 horas. Dinheiro. Quanto é um dinheiro? Não sei, né? Mas um pouco é um salário mínimo. Então, eles receberiam ali um salário mínimo. E ele sai na terceira hora e percebe que ainda tinham pessoas sem trabalho. Convida estes
ele faz a mesma coisa na sexta e na nona hora, convida ao trabalho na sua vinha. E na 11ª hora, ou seja, faltando 1 hora, vamos dizer assim, para encerrar esse serviço, ele encontra trabalhadores e pergunta por que eles estavam ali sem trabalho. E é respondido que ninguém chamou para trabalhar. Então, ele convida todos esses. E aí, no final do dia, ele chama ali o seu gerente. Quem é o gerente de Deus para nós? Jesus, né? Ele chama ali o gerente e pede que pague o salário dos trabalhadores. Mas começando pelos últimos. Os últimos serão os primeiros, né? E aí ele paga um salário para os últimos trabalhadores. O que acontece com os primeiros? Nossa, né? Se ele pagou um salário para quem trabalhou 1 hora, imagina eu que estou aqui desde a primeira hora do dia, a gente já vai na cabeça que vai ganhar 8 salários, né? E aí, quando foi pagando, o que aconteceu? O salário era o quê? Igualzinho, o mesmo salário. Vocês iam ficar revoltados? Teve a turma que revoltou, falou, mas que isso? Você pagou um salário para aqueles lá que trabalharam pouco, para a gente que está aqui desde o começo do dia, você paga esse mesmo salário? Não parece um absurdo? Mas e se a gente trocar a palavra salário por perfeição? A perfeição, nós vamos atingir a perfeição, vocês concordam? Depende de tempo? Tem um tempo estipulado? Chegou, não chegou, não chega mais, né? Não. Você pode demorar o tempo que for, porque você tem livre-arbítrio. Então, se você escolher pela preguiça, você vai ficar, quando a gente fala endurecido, estacionado. Você vai sonhar com essa felicidade, mas dificilmente você vai atingi-la. Você vai precisar passar por muitas o quê? Por muitas provas, por muitas expiações. Então, as horas aqui nessa parábola, ela tem também, vamos dizer assim, várias interpretações. Nós podemos encará-las como as nossas encarnações. Muitos, quando são chamados, despertam. Essas horas podem ser consideradas o despertar moral da criatura. Mas resolve só despertar? Nossa, agora eu sei que eu sou um espírito imortal, em evolução, e vou progredir. Primeiro teste, a gente roda a baiana, fica irado, e fica invejando todo mundo, né? Maledicentemente. A gente despertou, mas a gente ainda não está trabalhando em nós, né? Que dirá trabalhar na vinha universal. Então, a gente tem essas interpretações que são interessantes. Existe uma interpretação que está no Evangelho, que as horas são tempos, os primeiros tempos dos profetas, dos iniciados, depois dos apóstolos. Depois a gente tem os mártires, os pais da igreja. E aí vem os sábios, os filósofos e os espíritas. São chamados os trabalhadores da última hora. O que isso significa? Nada. Que os espíritas são chamados ao trabalho. Mas se a gente não trabalhar, a gente vai chegar lá e falar, olha, eu fui convidado, aceitei. E trabalhou? Ainda não. Então volta e trabalha, né? E esse aspecto da ociosidade, da preguiça, é o que Constantino, no item de número 2 desse capítulo 20, vai tratar. Ele vai nos dizer que esses trabalhadores da última hora que receberam o salário, eles receberam porque eles não ficaram ociosos. Quando eles foram chamados, eles se dedicaram ao trabalho. E aí a gente pode entender que são aqueles que já aceitam essa missão que todos nós temos de amarmos uns aos outros. Mesmo que a gente não esteja amando ainda em plenitude, se hoje a gente se recusa, a gente se segura à ilusão dos prazeres mundanos, e muitas vezes a gente gosta daquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, pode levar, mas não vai levar a essa felicidade que a gente tanto anseia. E São Luís, na Revista Espírita,
de junho de 1858, ele, fazendo uma analogia com essa passagem de Jesus no Evangelho de Mateus, ele vai contar uma história muito parecida, que o senhor de um campo, ele precisava que alguém fosse lá e trabalhasse o campo. Então ele sai, encontra 2 trabalhadores ali na praça e convida um deles e fala, olha, é para tirar, limpar toda a vegetação, arar, remover o solo. É um trabalho duro, porque o campo ele fica ao pé de uma colina. Então a gente vai, pensa na ladeirinha. Sol forte, mas eu pago bem. E esse primeiro trabalhador ali, o que ele vai dizer? Ele vai agradecer de coração, porque ele estava precisando. O segundo homem que estava ali se levanta e pede para aquele senhor do campo que também o levasse, que ele queria trabalhar também. E os 2 então vão. Chega lá, tira na sorte, metade para um, metade para outro, meia gleba para cada um. E aquele segundo, aquele que pediu o trabalho, ele coloca fogo, depois ele começa a limpar ali, o sol muito forte, ele suava, mas trabalhava. O primeiro, olhando ele, começou a trabalhar, mas aí ele começou a reclamar. Isso é desumano, um sol desse a gente tendo que trabalhar nessa terra. Escolheu ali uma árvore, somos nós que a gente fala, mas a gente gosta de uma sombrinha com água fresca, E ali ele fica observando o colega trabalhar. Gente, isso parece muito com a gente, quando a gente olha a colheita do vizinho. Deus gosta mais dele, olha lá, o que ele está... Eu só recebo essas provas difíceis, vai ver que a gente está na sombra, A gente não está trabalhando que nem esse vizinho. E quando o senhor do campo chega, ele vai chamar ali o segundo trabalhador e falar, bom trabalhador, mereceste o vosso salário. O segundo já começa a dar desculpa. Olha, estava muito quente, eu comecei a passar mal, suei, não consegui. E o senhor simplesmente fala, mau trabalhador. Não é justo que você receba o mesmo que aquele que se esforçou, que trabalhou. Essa é a lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras. Essa é a visão que nos traz resignação. Diante disso, o que a gente faz? Vou começar a trabalhar então, E ele não recebe a recompensa, o salário. O que ele vai receber? A recompensa da preguiça, da ociosidade. E aí São Luís vai nos lembrar que nós temos a força para trabalhar o corpo, a inteligência para trabalhar o nosso espírito. Nós não estamos aqui numa festa, nós não estamos aqui no sentido de que a gente possa desfrutar aquilo que é ilusório. Aí nós vamos entender que essa preguiça que a parábola nos traz é aquela preguiça patológica, quando nós não queremos realmente nos esforçar. A gente quer ganhar, de repente, milhões e milhões na Mega Sena para quê? Alguém quer ganhar para trabalhar mais? A gente fala que é para caridade, Caridade é trabalho, mas será? Então a gente fica olhando, fala, nossa, eu quero aquilo outro, quero não sei o quê. Trabalha. Não, a gente quer, mas sem o esforço. E aí a gente tem uma lenda interessante. Cadê a Sueli? Que ela falou que ia gravar o nome da lenda. Como é que chama a lenda, Sueli? Esqueceu? Concanha. Então, é porque é um nome esquisito, Então, é a lenda da concanha. O que essa lenda fala? De um lugar em que as pessoas vivem ali em festa, vivem ali numa alegria muito contagiante de não fazer nada. Ninguém trabalha. E quem não trabalha ganha muito dinheiro, mas aqueles que têm petulância de trabalhar, sabe o que acontece lá? Eles são presos. Lá o tempo não passa, a gente não envelhece, a gente não morre. Qual que é o único problema da concanha? É que ela não existe. Ela não existe.
Não existe a gente estar aqui, querer tanto e não fazer nada. Então, essa preguiça patológica, que a gente vai sempre ali sentindo uma energia tão difícil, tão baixa, essa é uma doença da alma, requer tratamento urgente. Mas ela é diferente dessa aqui, que às vezes a gente acorda com preguiça, né? Quer ficar mais na cama. A gente está cansado, trabalhou muito, chega às férias, a gente está, né? Nossa, uma semana de férias, para mim, já é o suficiente. Então, essa preguiça, ela é natural. Até mesmo a procrastinação, que está tanto na moda aí com o pessoal, né, que quer foco, né? Não pode procrastinar. O que é essa procrastinação? Quando a gente empurra com a barriga, deixa para depois. Isso é muito natural quando a gente passa por um trauma, por uma dor, quando a gente tem que rever alguns fracassos. É um tempo que a gente tira para nós. Uma perda. Mas quando essa procrastinação, ela vai se tornando ali um hábito, aí ela está se tornando o quê? Preguiça. E aí sim, nós temos que pedir ajuda. E não é vergonha a gente pedir ajuda. Porque sozinho é muito difícil. Se a gente for falar da Angele, quando a gente fala, é preguiçosa, é um espírito que não tem ânimo nem para fazer uma oração. Aliás, quando ali o espírito protetor do médium fala dela, ele pede, orai por ela. A oração é um dever, a oração também é o quê? Trabalho. Quando você ora pelo seu semelhante, é um exercício de amor, um exercício em que você tem empatia e não julgamento. Então, se nós estamos passando por essa dificuldade, nós devemos buscar auxílio, as terapias, buscar o cerne, porque às vezes a gente tem algo que a gente não está compreendendo. A casa espírita ajuda o atendimento fraterno, a evangelioterapia, a fluidoterapia, quando a gente aumenta a vibração é energia, tudo isso auxilia. A compreensão de quem somos nós, de que nós estamos aqui de passagem, que nós não estamos aqui brincando, porque a preguiça nos leva a esse apego à matéria, apego à inferioridade. É aquele que quer, né, tanta coisa, mas não trabalha. Somos nós que desejamos ser felizes, mas nos apegamos àquilo que nos traz o choro e o ranger de dentes. Então, nós temos que conhecer a nós mesmos. E já que a preguiça é o maior obstáculo, nós temos que trabalhar. E não é amanhã a gente acorda, agora a gente começa a trabalhar em tudo e não descansa, não. Na lei do trabalho, ali os espíritos superiores nos trazem a necessidade que nós temos de descanso, porque nós somos espíritos que habitamos temporariamente um corpo físico. O corpo precisa de repouso. Se a gente for pegar ali as questões 683 a 685, a linha A, tem a necessidade do repouso. Então a gente tem que começar a entender o que é o vício da preguiça e o que é esse cansaço, que às vezes é muito natural. E, estou olhando o Hélio ali, né? A gente tem conversado muito sobre os pecados capitais, os palestrantes. Então, a gente está trocando até historinha, né? O Hélio me mandou uma historinha que cabe muito bem aqui. Porque quando a gente tem essa procrastinação, ou então a gente está cansado, muitas vezes o que a gente faz com a preguiça? A gente é mestre nisso, a gente disfarça. Não, eu não sou preguiçoso, é porque eu trabalho tanto, estou tão cansada, tem 1001 atividades, é no centro, é dentro de casa, é no céu, então estou cansada. E aí essa história, ela nos diz do perigo do descanso. Então conta que num campo, né, tudo hoje é campo, tinham os vermes que eles queriam acabar com a enxada, com o arado, né, com a enxada, com o arado. Porque era um arado muito forte, ele trabalhava no sol, na chuva, o lavrador usava ele por anos,
E aquele arado, ele nunca reclamava, ele era ali firme. E ele então estava atrapalhando os vermes. E os vermes se reuniram, parece os obsessores no plano espiritual, se reúnem para vir atazanar a gente, né? Porque nós estamos ali, né, na vibração. E eles então fazem um plano e começam a colocar o plano em ação. Chega para o arado e fala, nossa, meu irmão, você não está cansado, não? Você trabalha tanto. Nossa, eu acho um absurdo o que esse lavrador faz com você. Te exige demais. Um sol quente desse você lá servindo. Depois dessa chuva. E o arado foi escutando, que o obsessor, né? Ele vai ali e sabe que uma hora ou outra a gente vai escutar, porque a gente está doidinho para escutar. E ele escutou e falou, realmente, eu faço tanto, estou cansado. E ele começa a reclamar. Todo dia ele reclamava, até que ele reclama ali para o seu Senhor, e o Senhor dá o descanso que ele tanto queria. Quando ele é encostado ali no cantinho do milharal, o que acontece? Os vermes vão lá e começam a corroê-lo, aniquilam ele sem dó nem piedade. E ele então começa a arrepender e a lembrar dos dias de trabalho, que ele ia tão feliz para o trabalho. Ele está igual a gente, era feliz e não... Gente, mas a gente gosta de sofrer mesmo, né? Nem quando a gente é feliz, a gente está ali dando valor. Aí a gente precisa perder para saber que era feliz. Então, o que essa historinha traz para nós? Que é um perigo quando a gente começa a reclamar do trabalho, a reclamar disso, a reclamar daquilo, a reclamar das pessoas que são as nossas pedras no sapato. Gente, elas que nos fazem trabalhar mais. A gente tem que agradecer. Não é à toa que elas estão com a gente, né? É Deus nos dando um ânimo, um upgrade na evolução. Ó, você vai e ali você vai passar por essas provas, tentações, vai trabalhar, vai crescer. Lembrei de... Está quase na hora, mas eu lembrei, acho que a gente falou no estudo, né, da Márcia Sensitiva. Eu nunca tinha ouvido falar dela, mas Márcia Sensitiva. Nossa, ela traz uma reflexão muito legal, né? Ela vai falar assim para a gente. Quem aqui quer 33 milhões de reais? Vocês querem? Quer? Já sei. E aí ela fala assim, só que a gente vai ganhar esses 33 milhões, olha, o dia já está acabando, né? E amanhã a gente não vai acordar. E não pode passar para ninguém, não. Porque quem até fala, vou passar para... Não pode passar para ninguém. Alguém quer esses 33 milhões agora e amanhã não acorda? Olha, a madrugada dá para fazer alguma coisa. Comprar vai ser meio difícil. Mas aí a gente não quer, né? E se a gente aumentasse para 33 trilhões de reais, mas amanhã a gente não acorda? Ninguém quer. Então, olha que interessante. E todos os dias a gente acorda. Quantos acordar nós já tivemos nessa existência? Quanto vale? Vocês já pararam para pensar quanto vale a gente acordar? E a gente acorda assim, com tanta gratidão, né? A gente acorda já olhando para a janela, que se estiver chovendo a gente reclama, se tiver calor a gente reclama, já pensa no trânsito, que é um caos, e a gente vai se envolvendo em quê? Nessas ciladas. Agora, quando a gente crê em Jesus, quando a gente acredita nos seus ensinamentos, quando a gente percebe a preciosidade que é cada dia aqui nessa existência, que a gente tem a oportunidade o quê? De crescer, de deixar esses pecados, essas inferioridades de lado. O que passou já passou, é passado. Hoje é um chamado a quê? A gente reparar. Sacode a preguiça. E vamos trabalhar, vamos, né? Vamos se jogar aí na vinha do Senhor. Nesse trabalho que nos pede o quê? Humildade. Nos pede perdão, mansuetude. Olhar o outro sem preconceito, sem pedras nas mãos. Fazer aos outros aquilo que nós queremos que seja feito a nós. A doutrina espírita é uma mensagem de
otimismo, ela é consoladora. É a gente cai. E vou contar um segredo para vocês, não é a última vez que a gente caiu, a gente vai ainda, né? Cair, mas o que é importante? Levantar, trabalhar, fazer com que cada um dos nossos, né, dos outros, dos nossos defeitos, das nossas inferioridades, se tornem virtudes. E para quem está pensando aí começar 2024, que o ano já está terminando, deixa, né? Parece dieta, né? Deixa para o ano que vem. Deixa não. Vamos sentir. Por quê? Porque a vida é sua. As escolhas são suas. A evolução é sua. Essa felicidade é você que vai conquistar e ser feliz. Vamos deixar não. Não vamos deixar nem para amanhã. Vai que a gente não acorda, né? Já vamos começar aqui agora. A alegria, a felicidade de entender quem somos nós, com os nossos erros, com esse passado, seja ele delituoso, criminoso, seja o que for. Somos filhos de Deus e somos chamados a potencializar virtudes. Porque cada pecado, seja ele capital, seja qualquer que for o vício, esse mau hábito, ele é passageiro em nós, desde que a gente trabalhe. Então, que Jesus possa nos dar esse ânimo, essa força, que Deus nos abençoe. Obrigada a cada um de vocês por tudo e um beijo no coração. Fabiana, muito obrigado. Convidamos os médios passistas para se dirigirem à sala do passe, para o trabalho preparatório. Meus irmãos, tempo chuvoso, refrescou bastante, muito convidativo para nós curtirmos o arroz doce. Então hoje a nossa noite vai acabar com arroz doce. Então a Graziela preparou com muito carinho para todos nós o tradicional arroz doce. Então quem sair da sala do passe, já na saída da sala do passe, ela estará lá servindo o arroz doce para todos nós. Então é uma cortesia da casa, não tem custos, tá? Então fiquem à vontade para degustarem bastante e aproveitar esse clima agradável chuvoso. E o nosso próximo recado é agradecer a todos que contribuíram conosco, né, pelo trabalho realizado no último sábado, de distribuição de aproximadamente 100 cestas básicas e brinquedos aos nossos irmãos lá do Residencial Integração. Então foi uma manhã de muita união, de muito trabalho e de muita luz, com certeza. Aqueles irmãos que estão no grupo oficial da nossa casa, já viu aí as publicações, as fotos, os vídeos que a Fabiana postou. Aproveito para reforçar aqueles que ainda não estão no grupo oficial do nosso centro. Por favor, repasse o número para a Fabiana para vocês receberem periodicamente as comunicações da nossa casa. E no próximo final de semana o trabalho continua. Nós estaremos no assentamento lá próximo ao bairro Shopping Park, dando continuidade à nossa distribuição e o encerramento. Então será aproximadamente mais 120 famílias, né, Fabiana? Se Deus quiser, nós conseguiremos atender. E nós continuamos trabalhando aí na arrecadação, justamente para nós adquirirmos essas cestas básicas para o próximo final de semana. Nós ainda temos pizza à disposição, não conseguimos vender todas as unidades. Então, aqueles que tiverem condições de adquirir, o Leone também estará lá próximo à saída da sala do passe, fazendo atendimento a vocês. E todo o recurso arrecadado com essas pizzas também serão destinados a cestas básicas e brinquedos, que serão distribuídos no próximo sábado e que nós iremos adquirir ao longo da semana. Então, agradecimento a todos vocês que já contribuíram. E no próximo sábado também fica o nosso convite para aqueles que tiverem disponibilidade, a partir das 9 horas, né, Fabiana? Nós reuniremos aqui em nossa casa, para nós colocarmos aí as cestas, os brinquedos nos carros, e a gente se dirigir lá
para o assentamento e fazer essa distribuição. Com certeza será mais uma grande festa e o encerramento da nossa campanha de Natal 2023. Então, agradecidos por essa oportunidade, por essa assistência, nós damos por encerrar a nossa reunião da noite de hoje. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana, e eu convido a Fabiana para a nossa prece final e a fluidificação das águas. Que Jesus os abençoe. Então vamos, nesse instante, fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, nosso Divino Mestre, com essa imagem, com esse sorriso, esses braços abertos a cada um de nós, que possamos nos aconchegar nesse amor, esse amor imperecível, sentir a luz que nos envolve, nos banhando em saúde, seja do corpo, seja do espírito. Que toda essa luz que vem do alto seja manipulada pelos benfeitores, nos preparando para o passe, magnetizando as águas, transformando cada uma delas, onde estiverem, no bálsamo salutar. E juntos, elevemos ao Cristo e a Deus nosso Pai a nossa gratidão e os nossos melhores sentimentos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Assim seja.